tinham capacidade de entender. Daí vem o termo hermenêutica, de Hermes, né? Então, a Daniela está encarnando esse Deus que vai trazer para os humanos o que os deuses, o que Deus pensa e que ele não tem capacidade para pensar. Isso é um puxão de orelhas no Brasil, é dizer que todos nós somos ignorantes demais e que ela sabe, e sabe de tudo. Sabe nada, inocente. E a gente volta a esse tema daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. Os pingos nos is. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia que 60% da população brasileira possui uma doença chamada esteatose hepática? Aí você vai me perguntar, Paulo, o que é isso, esteatose hepática? Simples e sério. Gordura acumulada em excesso no fígado, gente. Mas eu tenho uma boa notícia. Tem solução e solução de qualidade. Por isso que eu trouxe pra cá justamente a Lívia da Oiti para conversar um pouquinho com a gente. Tudo bem, Lívia? Tudo ótimo, Paulo. Tem solução para essa história que eu contei? Tem solução, é um prazer estar aqui representando a Oiti para falar de um assunto tão importante que muitas vezes as pessoas não se dão conta que estão com a esteatose hepática. Quando eu falo de Liquiflora, ele vai fazer o quê? Esse papel de limpar as impurezas no nosso organismo. Vai limpar a gordura no fígado, no sangue, todo esse acúmulo que a gente ingere vai eliminar através das fezes ou da urina. Nos primeiros dias a gente começa até a notar que as fezes ficam com aquela gordura. Agora, uma consequência bem legal é você também começar a reduzir peso, porque o Liquiflora faz esse papel de limpar o nosso organismo. A partir dos 14 anos já pode fazer uso. Você ainda não me falou o mais importante. Eu quero saber, para aqueles que estão nos acompanhando agora, tem alguma promoção para adquirir esse produto? Então é o seguinte, ligou no 0800 020 1733, não paga para ligar, vai comprar o kit do Liquiflora com 40% de desconto. É um desconto exclusivo para quem está assistindo a gente, tá? O frete para você vai ser grátis, a gente entrega na sua casa com toda a segurança desse mundo e ainda tem presente. Comprou o kit, ó, melatonina de presente, porque a gente também preza pela qualidade do seu sono, a gente sabe quanto isso é importante. Então, saúde é com a Oiti, pode ligar e é um desconto real, pode ligar, nossa equipe está esperando a sua ligação, presentaço para você dormir bem, frete grátis e não paga nem para ligar, isso que é legal, né? Gente, olha só, 0800 020 1733, liga agora, aproveita e não perde, 40% de desconto, daqui a pouco acaba e você reclama. Estamos de volta e a gente segue falando então sobre as declarações da cantora Daniela Mercury, que trouxemos mais cedo. Queremos ouvi-la também, Ana. Um minuto. Esse livro que o Mota cita, olha, recomendo muitíssimo, né, que ele fala sobre os ungidos, aí os ungidos na classe intelectual, no entretenimento, na classe jurídica, né, são aqueles que moram lá em cima nas Torres de Marfim e que tem muito nojo do povo. É o Thomas Sowell, excelente escritor, né, tem um livro publicado em português, Os Intelectuais e a Sociedade. Excelente pedido. Agora, Daniela Mercury, se tivesse relevância, se estivesse falando com alguém, o show estaria lotado, não é, Vitor? E mesmo assim, um show de graça, mesmo assim, não continuam falando para a bolha entre eles, apenas isso. E candidato a vice na chapa de Lula, Geraldo Alckmin está disposto a apaziguar a tensa relação entre o petista e o Grupo Globo. O ex-tucano acredita ser de extrema importância a reaproximação diante das eleições presidenciais que se aproximam. Alckmin procura deixar claro que espera do veículo de imprensa uma cobertura crítica a todos os candidatos, mas pede para ambos os lados que as mágoas do passado fiquem no passado. Em praticamente todos os seus discursos, Lula acusa a emissora de injustiça durante a cobertura de seus processos judiciais e de sua prisão, além de revelar a seus aliados que ainda guarda ressentimentos. O Grupo Globo, por sua vez, afirma que apenas se atentou a cobrir os fatos sem nenhum viés. Fiuza. Ô, Vitor, eu tive um pequeno apagão aqui no meu retorno. Você está me ouvindo ou não? Agora sim, a gente está te ouvindo, Fiuza. A gente vai fazer um ajuste e vou passar para o Mota, então. Vamos lá, Mota. Inacreditável, Brown, essa declaração do Alckmin. Quer dizer, então, que ele acha que uma parte da mídia está favorecendo o presidente Jair Bolsonaro na cobertura
das eleições presidenciais, é que a realidade que vem, né, do PT, do ex-presidiário, descondenado Luiz Inácio, é tão brutal que é impossível, mesmo para a torcida organizada dele, distorcer 100% dos fatos. Né? Então, as evidências são tão grandes, a destruição, a terra arrasada deixada pelo PT. Eu lembro de novo aqui o comentário da dona Zefinha hoje. Não é possível que eles achem que alguém ainda acredita nessa história. A culpa não é do Grupo Globo ou de nenhum outro veículo de mídia. A culpa é de quem cometeu os crimes e os absurdos da era PT. Ana. Só uma pergunta, o Geraldo Alckmin ele já falou sobre o que ele pensa sobre a plataforma de políticas públicas do candidato a presidente dele sobre o aborto? Porque ele se diz aí um cristão fervoroso e ele defende o aborto, porque até agora eu não lembro, não recordo se ele concordou, se ele discordou, mas se está do lado do ex-presidiário Lula, deve ser um cristão de Araque, porque defender aborto, cristão defender aborto, inacreditável, né? Não é possível. Jesus foi adorado no ventre de sua mãe. E Lula defende abertamente o aborto como política pública de saúde para as mulheres. O senhor Geraldo Alckmin não vai se pronunciar publicamente sobre isso? Eu, como mulher, gostaria de saber. Você, Zé, 2 minutos. Existem sim veículos de comunicação que se acostumaram ali no papel de que não eram discutidos e que falava era verdade, né? E dizia uma frase aqui, né? O que tal empresa não deu, não aconteceu. Ou seja, formulavam uma realidade paralela e como não havia outros veículos de comunicação que destoavam, aquilo virava verdade. Foi isso mesmo. No caso do Lula e a cobertura, foi uma cobertura normal, uma cobertura de jornalismo. Eu diria até muito aquém e defendendo. E agora a empresa está entre dois lados. Os dois lados estão fazendo críticas duras, uma com toda a realidade, porque o tratamento que o presidente Jair Bolsonaro tem de setores da imprensa e de alguns veículos de comunicação é cruel demais. Não há absolutamente nada que ele possa fazer para sair. Há, inclusive, uma resistência de colocar a fala dele só em último caso. Só publica porque ele é o presidente da República e ele é notícia. Então, esta é a realidade. Agora, não tem como maquiar e não adianta essa história de aproximar ou se distanciar. O que existe é a realidade. Se ele roubar de novo, se houver um novo processo, todo mundo terá que dar. Todo mundo vai fazer a cobertura. Não adianta. Fiuza está de volta? Fiuza, falávamos aqui dessa tentativa de Geraldo Alckmin, ele pretende reaproximar Lula e o Grupo Globo. O Geraldo Alckmin está passando vergonha, né, com esse papel que ele resolveu desempenhar, vergonhoso, como já disse, de fingir, fazer essa operação vista grossa, né, fingir que não disse que o Lula, o desejo de se candidatar do Lula era a volta ao local do crime, isso todo mundo sabe. Agora, minha pergunta, Vitor, é a seguinte: qual é o papel, então, do Geraldo Alckmin neste projeto? Eu achei que ele fosse candidato a vice. Eu achei que o Alckmin fosse candidato a vice do Lula, do ex-presidiário. Mas não, ele é o quê? Ele é um facilitador? Ele disse que vai melhorar as relações do Lula com a Globo? Que papel é esse? Ele é um lobista? Ele é um facilitador? Ele é um despachante? O que é isso? Agora, eu digo com toda clareza, quer dizer, se ele está achando que... Ele deve achar, né, que tem algum handicap com a Globo, ele deve se achar bem tratado pela Globo, ou achar que já foi bem tratado, ou porque foi governador e acha que recebeu aí um bom tratamento, alguma credencial ele acha que ele tem, né, com a emissora. Agora, eu digo o seguinte, ele declarando esse tipo de coisa, ele se revela um péssimo articulador e, com isso, ele vai conseguir afugentar ou predispor o veículo de comunicação, porque ele está
dando uma ideia, evidentemente, que a leitura desse discurso é que ele está procurando cartas marcadas. Não existe, como o Zé Maria já disse, não existe essa história, a gente sabe, né? E principalmente hoje em dia, que os veículos têm inclinações aí inconfessáveis, tem o consórcio, tem as manchetes siamesas, etc. Mas ninguém vai publicamente dizer que vai afagar ou aliviar, né, ou transigir com determinado candidato. Então, a declaração desastrosa mostrando que o Geraldo Alckmin mal sabe onde se encontra, mas ele daqui a pouquinho vai saber o papel que ele está representando. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, articula no Congresso a aprovação de um projeto para limitar a concessão do indulto e da graça constitucional. A proposta tem apoio de outros senadores descontentes com o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que perdoou a condenação do deputado Daniel Silveira pelo Supremo Tribunal Federal. A pessoas próximas, Pacheco teria compartilhado a avaliação de que considera o indulto um tipo de superpoder do chefe do executivo e alegou que atualmente o presidente pode usar o perdão praticamente como quiser. No entanto, ao citar o presente, o parlamentar ignorou o uso do instrumento por parte de Lula, Dilma e Michel Temer, que usaram o indulto com pessoas como Cesare Battisti e condenados por corrupção em operações como Mensalão e Lava Jato. Segundo aliados, o presidente da casa já encomendou estudos técnicos de sua assessoria para elaborar uma minuta de texto que pode ser uma proposta de emenda à Constituição. O grupo de senadores com quem Rodrigo Pacheco discute a proposta tem integrantes como Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues. Segundo interlocutores, a aproximação de Pacheco do Supremo Tribunal Federal e da oposição é um movimento do parlamentar para tentar se reeleger presidente do Congresso. Nesta terça-feira, Pacheco vai se reunir com o presidente do STF, Luiz Fux, para discutir a relação entre os poderes. Ambos veem a graça a Daniel Silveira como uma nova crise institucional e dizem que os atos em favor da liberdade realizados neste domingo são um ataque contra a Corte Superior. Zé. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele passou o recibo. Ele confirma que realmente o presidente da República, não é o presidente Jair Bolsonaro, o presidente da República tem sim o poder, a competência, e se for olhar na Constituição, é a competência exclusiva de assinar esta graça, perdão. O presidente da República, repito, tem esta competência. O que outros presidentes não tiveram foi a autonomia e a legitimidade. Não se esqueçam que a ex-presidente Dilma tentou assinar algo parecido para José Dirceu. Não conseguiu pela impopularidade. Sabia que se assinasse algo assim para os condenados no Mensalão, ela seria retirada, era a força de lá de dentro do palácio, não era com impeachment, não. E a Dilma assinou uma espécie de indulto para Lula, quando ela assinou a nomeação de Lula para o ministério, o ministro-chefe da Casa Civil. Se houvesse o cumprimento daquela ordem, e graças a Gilmar Machado, a ordem foi negada pelo Supremo, Lula ficaria longe do processo do juiz Sérgio Moro e iria direto para o Supremo Tribunal Federal, porque ganharia o foro especial, para se ter uma ideia. Então, o que o presidente do Congresso Nacional diz? É que o presidente hoje pode assinar a graça. Agora, a democracia, ela não admite nenhum poder acima do outro e nem o poder moderador dos reis absolutistas, né, que davam a última palavra. Então, o Supremo pode dar uma palavra final, o presidente da República pode dar uma palavra final em setores, mas o processo é reiniciado e o debate é reiniciado com a apresentação de uma emenda. Nesse caso, tem que ser uma emenda à Constituição. Então, se houver a aprovação de um projeto, uma emenda constitucional limitando esse poder para o futuro, né? Para o futuro, tudo bem. É uma decisão que o Congresso tem o direito de tomar. Mas que hoje o presidente Jair Bolsonaro tem o poder, e o poder exclusivo, é o poder só do presidente da República. Não há dúvida, e isso aí é um recibo assinado pelo Congresso de que ele pode sim, e pode, está na Constituição. Roberto Mota, 2 minutos para você, Mota. Bruno, a democracia brasileira está parecendo um daqueles botequins que tem aquele cardápio escrito a giz que muda todo dia, né?
E a Constituição é um menu que é adaptado de acordo com o gosto do freguês. Essa história parece um daqueles sambas enredos sem nenhum sentido, que mistura fatos históricos com fantasias, com lenda e muitos carros alegóricos e as pessoas dançando ali no meio da confusão. O que o Pacheco, que é um parlamentar, precisa saber são 3 coisas. Nesse caso da graça, o presidente Bolsonaro tem razão, suporte na Constituição e amplo apoio popular. Oceana, 2 minutos. É engraçado, né, Vitor, como ele fala em superpoder, que a graça seria um superpoder. Sabe quem tem superpoder, senhor Pacheco? O senhor que tem um superpoder que não usa a nossa ferramenta aí de freios e contrapesos exatamente para trazer ao plenário, na sessão do Senado, pedidos de impeachment de juízes que cometem ilegalidades, inconstitucionalidades. Parece que o senhor que tem esse superpoder, né, de não respeitar esse sistema que nós temos, exatamente para proteger-nos contra qualquer tipo de tirania que nós estamos vendo, principalmente com Barroso, Alexandre de Moraes, Fachin, outros. Como o Mota disse, a Constituição virou um menu. Eles escolhem ali o que eles querem, o que eles não querem, o que eles podem mudar. Olha, eu posso ter um hambúrguer, mas o senhor tira o tomate, coloca isso, coloca aquilo. É exatamente isso que o Mota disse. Agora, o Pacheco, ele está exatamente em cima do muro, porque assim que o presidente concedeu a graça ao deputado, ele disse que era um direito constitucional, que era uma prerrogativa constitucional do presidente. Agora ele articula a PEC que restringe o indulto, ou seja, o Pacheco é aquele personagem que está ali no livro do Apocalipse, né? Seja quente ou seja frio, não seja morno, senão eu te vomito. Fiuza, 2 minutos. O presidente do Senado hoje é o Randolph, né? Obviamente que quem manda hoje no Senado Federal é o Randolph Rodrigues. Pode olhar todos os atos, palavras, opiniões, gestos, discursos do Rodrigo Pacheco, que é uma negação como político, né? Eu não tenho nenhuma má vontade contra ele, a gente sempre torce, né? Que eles ajudem aí a agenda nacional, mas ele é um completo despreparado. Ele não tem noção, ele não tem o feeling, ele não tem o faro mínimo do que é a vida pública. Então, ele hoje segue o Randolph. E por que ele segue o Randolph, o poderoso Randolph? Porque o Randolph, sim, é a estrela do consórcio. Você pode ver que o Randolph Rodrigues é o rei das manchetes dos telejornais. O Randolph Rodrigues é o rei do Supremo Tribunal Federal. A gente viu agora há pouco ali a Daniela Mercury defendendo o dinheiro público e defendendo o Lula ao mesmo tempo. Eu não sei como é que ela não tem vergonha disso, mas a Daniela Mercury também nós vimos recentemente palestrando lá dentro do STF, para aqueles ministros do STF. Então, o Rodrigo Pacheco, você olha as redes sociais, eu acho que ele tem até mais relevância do que eu esperaria. Ele é detestado nas redes sociais, porque as pessoas, a opinião pública, percebeu a artificialidade desse personagem. Ele não entende nada, né? O Renan Calheiros, todo mundo sabe, é o vilão. Mas esse aí, ele não sabe nada. Ele vai seguindo, ele é alto, alguém disse para ele tem dinheiro, parece. Alguém disse para ele que ele tem uma voz impostada e ele quis ser alguma coisa. E ele está lá achando que ele vai ser alguma coisa. Ele é detestado pela opinião pública por isso, né? Porque ele não respeita o espaço público, ele não respeita a função pública e ele vai seguindo o que o Randolph manda ele fazer, porque o Randolph é a estrela do consórcio. Agora, essa história de o presidente da República usa um instrumento que já foi utilizado pelo país, está na legislação do país. Foi utilizado diversas vezes. O presidente da República vai lá e usa o instrumento. E ele vem, ato contínuo, dizendo que quer rever isso, se chama casuísmo, não sei se ele sabe, provavelmente não, porque ele não sabe nada, mas isso se chama casuísmo, um casuísmo grosseiro, uma demagogia contra o presidente da República.
Então, nós estamos falando aí sobre respeito à institucionalidade, equilíbrio de poderes, é isso. O senhor Rodrigo Pacheco, que está seguindo o Randolph, ele está nesse ato fazendo uma provocação a outro poder e mostrando que ele não tem estatura, apesar da sua altura, ele não tem estatura para o cargo que ocupa. E agora é hora de conferirmos os destaques do Jornal Jovem Pan, que começa na sequência, logo depois aqui de Os Pingos nos Is, comigo com a minha parceira, a Lívia Zanolini, que já está lá no nosso estúdio. Em destaque hoje também aí no Jornal Jovem Pan, os atos desse domingo em todo o país, né, Lívia? Boa noite. Boa noite, com certeza, Brown. Um dos principais assuntos da edição desta noite, que vai abrir a semana aqui no Jornal Jovem Pan. A gente vai repercutir também, como você disse, as manifestações do 1º de maio e ainda a proposta atribuída a Bolsonaro de organizar uma comitiva de chefes de Estado rumo à Rússia para tentar negociar o fim da guerra. Sobre isso, vamos conversar com o ex-chanceler Ernesto Araújo. E vamos falar de saúde também. O epidemiologista Pedro Alau vai explicar sobre a possibilidade de endurecer medidas contra a Covid em locais como Nova York, que vive um novo aumento dos casos de coronavírus. Tudo isso e muito mais com os comentários hoje de Rodrigo Constantino e Alfredo Scaff. É coladinho em Os Pingos nos Is. Te espero, Brown, e toda a nossa audiência aqui da Jovem Pan News. Combinado, então, às 8 da noite. Até já, Lívia. Para que a gente segue com a economia e os números dessa segunda-feira no mercado financeiro, vem aí o fechamento Touro de Ouro com Pablo Spyer. Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spyer. Oferecimento XP. Veja o que só quem é XP vê. Abra sua conta. Boa noite, ouvintes da Jovem Pan, telespectadores da TV Jovem Pan News, canal 576 e amigos do Pinga nos Is. Bem-vindos a mais um fechamento Touro de Ouro. E hoje o Tourinho saiu derrotado. É o mercado dando razão à velha máxima: sell in May and go away. Venda em maio e vai embora. As bolsas tradicionalmente têm um desempenho menor depois de maio, quando é férias dos Estados Unidos, e as vacas magras geralmente duram até outubro. As más notícias são inúmeras. Guerra na Ucrânia não dá trégua. A sinalização da desaceleração da economia chinesa, segunda maior economia do mundo e nosso maior parceiro comercial. E, obviamente, os receios de quão acelerada vai ser a alta de juros lá nos Estados Unidos. Todas essas razões juntos são as razões pela qual a bolsa caiu hoje. A expectativa de alta mais forte dos juros nos Estados Unidos é tão grande que o T10, o Tesouro Direto americano, disparou, tocou 3% de rentabilidade. Eu sei que parece pouco, mas é muito. É o ativo mais seguro do mundo, com mais investimentos do planeta Terra. E hoje bateu o maior patamar desde 2018. Existe muita preocupação de que o Banco Central americano tenha errado na dose de juros baixos por muito tempo, que a inflação vai continuar elevada e eles tenham que agir com uma mão mais dura e subir os juros com muito mais força do que a gente estava sabendo. E para você ter uma ideia, enquanto o Roberto Campos Neto subiu o juro para controlar a inflação aqui, os americanos diziam que nem tinha inflação. Depois passaram a dizer que a inflação chegou, mas era passageira e não subiam os juros. Depois falaram que a inflação estava aí mesmo, mas que não era passageira, mas que não tinha problema. E depois, tudo isso enquanto o Banco Central do Brasil promovia corretamente a maior alta de juros do planeta Terra no ano passado. 14 meses depois, o Banco Central acordou e falou: opa, tem uma inflação aqui, ela é muito perigosa, a gente vai ter que subir os juros com força? Como que é isso aí? Aí eu me pergunto assim, como é que chegou? Se a gente só falava disso aqui, há 14 meses falando disso, o Roberto Campos Neto subindo juros sem parar, será que ele é um gênio? Às vezes eu fico me perguntando se o pessoal lá do Banco Central americano é competente, incompetente, ou se eles agiram de boa fé. Ou não. Bom, não pode ser que demorou tanto, mais do que um ano, para eles acordarem, né? Bom, aconteceu, vamos bola pra frente cá atrás, hein, gente? Voltando pra nossa bolsa, por aqui, poucas ações subiram. A que mais subiu foi Pão de Açúcar, quase 5%, depois do relato de que Abílio Diniz está interessado na sua antiga rede de supermercados. Bom, o real saiu prejudicado desse ambiente de fuga de risco. Os investidores se protegem comprando dólar, e isso foi o que aconteceu. No fim do dia, o Ibovespa B3 terminou com 1,15% de alta, né? Olha só a barriga, a patada do urso de manhã, né? Depois melhorou um pouquinho, né? Não fechou na mínima. Terminou
terminou com 1,15% de queda aos 106.639 pontos. Já o dólar terminou o dia aos R$ 5,08 com 2,20% de alta. E se você se interessa pelos indicadores econômicos que a gente cobre aqui no fechamento Touro de Ouro e como eles movimentam e pressionam as marés dos mercados, a bolsa, o dólar e os juros, acesse a newcursos.com.br e invista no melhor curso de indicadores econômicos do Brasil, o curso Touro de Ouro, NIU cursos.com.br, e aguarde o curso Touro de Ouro 2, ele tá vindo, tamo gravando. E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, o meu arroba é @Pablo Spyer, Pablo SPYER. Gente, é isso aí, nos vemos amanhã aqui na Jovem Pan, no Minuto Touro de Ouro no Jornal da Manhã. Eu sou Pablo, boa noite. Vai, Tourinho, força, Touro que tá difícil, força. Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spyer. Valeu, Pablo. Rápido intervalo agora, daqui a pouco tem mais. Os Pingos nos Is. Até já. Os Pingos nos Is. Bateu a vontade de almoçar frutos do mar em casa? Pede Coco Bambu. Quer surpreender os convidados com um jantar especial? Pede Coco Bambu. Com o app Coco Bambu, você pede o seu prato favorito e ainda ganha uma cocada grátis. Viva essa experiência no conforto da sua casa ou onde você estiver. Delivery Coco Bambu. O melhor restaurante do Brasil vai até você. Se eu disser que existe um olhar que cuida das pessoas que você mais ama e que pode ver o passado com sabedoria, o presente com clareza e prever a evolução do futuro. E no fim do dia, tudo que você sonhou, construiu e lutou para conquistar estará protegido sob o olhar dele. E esse olhar onisciente e onipresente está sempre em tudo que importa para você. Você não gostaria de conhecê-lo? De volta para você, os Pingos nos Is. Em conversa com apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro criticou Lula por humilhar os policiais. Eu estou resolvendo a questão da PF-PRE porque são até lucrativos para nós, tá? Apreensões, combate à corrupção. Tá? Por isso que um cara de 9 dedos falou que eu não gosto de polícia. Eu só gosto de polícia. O chefe do executivo também ironizou os atos esvaziados do PT nesse 1º de maio e rebateu os ataques que sofreu por causa de fatores econômicos. Você viu quanta gente ontem lá na... Ai, que maravilha! A gente estava lá. Olha, o cheiro de mortadela estava na televisão. Tem 13 lá, hein? Se não assina a nossa blusa, não, senhor. É a cara de pau dele me culpar por inflação. A inflação vem do fica em casa, a economia te isso mesmo. Por fim, Bolsonaro relembrou da sugestão de Lula em acabar com a guerra tomando cerveja. E ele vai acabar com a guerra da Ucrânia tomando cerveja também. Um último giro, então, para a gente fechar o programa de hoje. Rapidinho, começa com você, Zé. 20 segundos. Pois é, veja que disparidade, né? Veja que ideia de dizer que policial não é ser humano, não é gente. Isso é de uma insensibilidade grande, mas mostra de que lado ele está. Quem tem medo de polícia é bandido. Você, Ana, 20 segundos. Bom, imagens do presidente com as pessoas nós temos, agora falta do campeão aí das pesquisas, o ex-presidiário Lula. Continuamos aguardando, vamos começar aí uma campanha #Lula vai às ruas. Valeu, Ana. Seguindo o nosso giro, para a gente fechar o programa de hoje, você, Fiuza, 20 segundos. O Lula é o adversário dos sonhos, né? Se as urnas não tiverem vontade própria, não tem jeito, né? Tá decidido. Agora, ele está falando aí de Clube do Livro, ele não gosta. Eu não entendi essa proposta do Lula. Você, Mota, 20 segundos. Eu acho que o presidente ironizou o presidiário, o ex-presidiário, até pouco, porque tudo o que esse
pretenso candidato fala é asneira, besteira, desinformação. E agora o resultado final da nossa enquete de hoje, a pergunta foi: você apoia os atos deste domingo em defesa da liberdade? 98,5% disseram que sim, 1,5% que não. A pergunta ficou no ar ao longo de todo o programa lá no site da Jovem Pan, www.jovempan.com.br. Assim a gente fecha a edição de hoje de Os Pingos nos Is. Estiveram aqui José Maria Trindade, a Ana Paula Henkel, o Guilherme Fiuza e o Roberto Mota, presença especial aqui com a gente. Valeu, Mota, até a próxima. Vem aí o Jornal Jovem Pan. Uma boa noite, até já. Os Pingos nos Is. Jovem Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.